Bom, mostrar um pouco do estudo quant, né? Então, ó, gatilho de compra e gatilho de venda, certo? O gatilho de venda foi acionado, ele veio testar a média de 50, segurou bem nela, então funcionou como suporte essa média. Aqui eu já poderia ter saído da operação, mas eu mantive o meu operacional. Meu alvo é procurar sair da operação abaixo do alvo, né? E por enquanto o que aconteceu? Ele veio testar a média de 50, segurou e agora está voltando para dentro do range, né? O range entre compra e venda eu não opero. Aqui para mim é uma zona morta. Então, preços acima desse gatilho da venda, eu saio, fui estopado da operação, porque eu mantive meu trade. Poderia ter saído aqui, não saí, ó. Estou com 10 contratos, 400 negativo, 10 contratos. E o que acontece? Ele vai voltando para dentro dessa região, né? Se eu estou vendido, o preço não tem que estar acima dele, tem que estar abaixo. E, ó, o que eu falei, ó, mantive o trade, ó, 400 positivo. Venda acionada, certo? Veio testar a média de 50, tem um repique. Ele busca a média de 9, se recusa a ficar acima da média de 9. E aí a venda é mantida e o gatilho também, né? Então, provavelmente vai vir testar aqui de novo essa região do 5.237, que é a média de 50. E aí sim, vai ficar interessante se perder ela. Que aí a gente finaliza a operação aqui, ó, abaixo do alvo, né? E por enquanto já com resultado de 450 positivo, né? Por enquanto. E é o que eu falei, ó. Gatilho acionado, veio testar a média de 50, se mantive no trade, ele volta para o gatilho, preços acima do gatilho, já que o gatilho de venda foi acionado e eu estou vendido, o preço tem que ficar abaixo. Se o preço volta acima e vem para dentro do range, eu sou estopado e saio da operação. O que ele fez aqui? Ele veio testar a média de 50, tem um repique, veio buscar a média de 9, se recusa a ficar acima da média de 9 e aí o gatilho é mantido. Então a venda está mantida e eu estou no trade. 10 contratos, R$1.300 por enquanto. E aí, ó, já está próximo do nosso alvo. Venda aqui embaixo. Aqui embaixo eu procuro por venda. Então, preços abaixo aqui dessa região, eu vou procurar por venda não, né? Já estou vendido. Eu vou procurar finalizar a operação, né? E aí eu finalizo a operação abaixo daqui, ó. Então, aqui eu já estou pensando em finalizar a operação. E, ó, vem acionar o nosso alvo, né? Então, a venda, procuramos por venda abaixo do alvo. E já está chegando lá, né? E na minha opinião agora, olhar por compras no dólar, visando uma visão de médio a longo prazo, abaixo aqui da média de 400, né? Na região dos 5,17. Aí fica interessante. Que eu tinha falado algumas semanas atrás, né? Lembra que eu falava? Dólar acima de 5,17 para mim tá caro. E realmente estava, né? Para trade não, a volatilidade é grande, enfim. Ela vai atingindo até níveis mais altos. Porém, do ponto de vista de investimento, né? Olhando para médio e longo prazo, acima de 5,17 está caro. E voltando ao trade, né? Aos dados, ó, perdeu a média de 50, certo? Vindo aqui. Então esse é um pouco do nosso modelo quant, né? Da nossa análise de dados, nosso trade baseado em dados, onde nós entramos na volatilidade, por isso que tem os gatilhos, volatilidade, independente do padrão de candle que está se formando, mas normalmente, ó, esses padrões vão em convergência ao que os dados estão mostrando, né? Então, rompimento aqui, ó a barra que fez, isso aqui é uma barra de venda. Então, normalmente, né, os candles, enfim, a notícia, elas vão em conformidade a isso aqui, ó, a esse padrão, a essa volatilidade. Então, deu aumento de volatilidade. Agora, o porquê eu não quero saber, né? Se o Fed, né, vai fazer alguma coisa, se o fulano falou, se o ciclano falou, se o país tá uma merda ou não tá, enfim. Eu vejo muito trade, até trabalhei com gente assim, que ficava olhando notícia, né? E aqui não, nem sei o que tá acontecendo em relação à notícia. Eu tô olhando a volatilidade. Aqui tá entrando até uma comprinha, né? Entrou uma comprinha aqui, leve. Em média, esse modelo, ele me dá 30 pontos de média de ganho, né? Então, se for ver os 30 pontos, a venda tá aqui, ó. No 5,218, né?
Então já sai da operação quando chegar nessa região e já vai ter me dado a média de ganho desse gatilho quando ele é acionado, que é de 30 pontos no dólar. E, enfim, vamos ver se vai chegar no alvo, né? Por enquanto, 10 contratos, você está tendo aí 1.300 de lucro, 1.350. Eu não gosto de ficar falando valores, mostrando dinheiro, né? Mas só para contextualizar aqui, né? Passar um pouco do conceito, né? Dos ganhos, enfim, e de todo esse processo, né? E você vê, eu estou trabalhando com gráfico só, 15 minutos. Eu trabalhei com um rapaz, né? Trader e tal. Bom ele, muito bom. Operava pesado. E ele olhava muito assim os padrões de Kendo, né? O conceito dele era seguir esses padrões. E assim, uma coisa que me deixava inquieto em trabalhar com ele, cara, é que toda hora ele ficava mudando de tempo assim no gráfico. 15 minutos, depois eu olhava 10 minutos, olhava 5 minutos, olhava 1 minuto. Cara, aquilo me deixava, sabe, inquieto. Então eu tô aqui, ó, o tempo todo, o conceito tá em cima de um gráfico de 15 minutos. Eu posso trabalhar com esse conceito num tempo gráfico diferente, sim. Mas, né, eu gosto de trabalhar com os 15 minutos, então o estudo quant foi desenvolvido em cima desses 15 minutos. Mas ele pode ser também num gráfico maior, intervalo menor, né? Enfim, de acordo com o operacional de cada um. Mas eu gosto de trabalhar com os 15. E olha que interessante, hein? Olha o que o preço está fazendo aqui, ó. Lembra que eu falei, veio testar de novo a média de 50, veio testar, perdeu a média de 50, certo? E agora, ó, ele está tendo dificuldade de operar acima da média de 50, no 5.236, né? Então virou uma resistência aqui, ó, essa média de 50. E agora o preço está abaixo dela. E aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, está vindo aqui no nosso objetivo, né? Que é o que? Sair da operação abaixo desse 5.228, né? 5.228. Então, aos poucos ele está vindo aqui buscar regiões abaixo dele. E são vários dias aleatórios que eu escolho, né, para mostrar. Hoje foi um dia, acionou o gatilho, eu entrei, tinha até, né, tava até sendo estopado, mas mostrei aqui para vocês, né. Então não é assim aquela situação de você gravar 1000 vídeos e só colocar o que dá certo, né? Então, de maneira instantânea, natural, né? Gatilho acionado, eu já entro, já mostro aqui. Tô praticamente ao vivo, né? Então, mercado em andamento, ó. E eu tô mostrando aqui para vocês, né? E é interessante, né? Você... Hoje em dia, o PX Saldanha falou uma coisa que é verdade, é um monstro do mercado, e ele parte do mesmo raciocínio que eu, que é o seguinte, hoje em dia é quase que impossível você só operar esses padrões aqui de Kendo. Se você não, segundo ele, né, se você não olhar fluxo ou dados, né, você tá ficando para trás. E realmente, ó, esse trade aqui, ele é baseado na análise quant. E outra coisa que me atrapalhou de trabalhar com outro trader, ele tinha horário, né, porque ele tinha um outro trabalho, então ele não ficava full time no mercado, o que eu acho horrível. Para você trabalhar de uma maneira mais profissional, acho que você tem que, né, tá inserido o tempo todo no mercado, né? Por quê? Eu só opero das 9 até as 11, até meio-dia no máximo. Tá, ó, só que aqui, ó, deu venda, que horas? 11 horas. Então se ele trabalha até o meio-dia, ó, ele pega essa volatilidade aqui, certo? Mas, ó, o restante aqui, ó, se no decorrer do dia o dólar vem para cá, ele perde todo esse ganho, né? Então ele vai pegar 16 pontos, ao invés de pegar, 39 pontos, 40 pontos, 30 pontos, 28 pontos, 26 pontos, enfim, que seja, 24 pontos, ó. Utilizo de outros indicadores que eu utilizo aqui para manter o nível de volatilidade, né? Então eu tô ao tempo todo em full time, né, em tempo real, observando essa volatilidade e o nível dela. É isso que me mantém no trade ou não. Então aqui, ó, poderia, você estopado, vou sair, não. Eu tô vendo o nível de volatilidade e ela ainda tá para baixo. E o que acontece? Ainda tá para baixo, entendeu? Então projeção do dia de baixa, volatilidade ainda tá nos níveis mais altos para baixo. E a gente segue mantendo o trade confiante, enfim. Paciência, é um jogo de paciência, né? Ela muda sim porque é volatilidade, a gente tá falando de volatilidade, por isso que ela é medida também em tempo real com os dados, né?
Então os dados vão mostrando em tempo real o que realmente está acontecendo com o mercado. Então ela pode mudar, e se ela mudar eu vou perceber, vou me antecipar esses movimentos, e aí eu saio da operação ou não. Então o que garante também a minha entrada é medir esses níveis de volatilidade. Então tem outros indicadores que eu utilizo que eu não estou mostrando para vocês, no caso só a marcação do gráfico mesmo. E na mosca. Entramos 11 horas, paciência. É o que eu falei, eu só trabalho até as 11. Cara, deu volatilidade aqui, ó. Foi 11, né? 11 horas. Desde as 11 aqui, ó. Tem o repique, testa a média móvel, veio testar o nosso stop aqui do gatilho. Volatilidade estava para baixo, a gente se manteve na operação. Aqui eu fiquei uns 300, 400 conto negativo. Mantive o trade, ó. Veio testar aqui a média de 50, perde a média de 50. Média de 50 vira. Uma resistência. E ó, veio no alvo. De pouquinho em pouquinho. Um risco de 300 conto, né? Que eu fiquei negativo, 350, 400 reais. Para ganhar 2.000. Bateu no alvo aqui, ó. Já posso sair da operação? Sim. Mas eu vou medir os níveis de volatilidade. E a minha meta aqui, ó, é vendas abaixo, né, do 5.228. Já bateu o nosso alvo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um estudo Quant. Mostrei para vocês um pouco do operacional durante o dia. Enfim. E é isso, né? Então, o artigo está sendo publicado no Medium, o artigo de número 93, em relação ao contrato futuro do dólar. E logo mais eu vou encerrar essas publicações, enfim. E toda essa amostragem do nosso modelo quantitativo, baseado em dados e nos guiando através dos trades, né? Então é isso, na medida do possível eu estou trazendo aqui para vocês essa análise quant. E hoje deu para pegar um pouco dessa volatilidade do dólar. E o dólar terminou o dia numa alta, né? Porém, nós atuamos na queda e toda essa volatilidade da queda nós participamos, né? Então foi interessante o dia de hoje. Deu para mostrar para vocês um pouco desse modelo quant, enfim, desse trade baseado em dados, né? Agora eu vou descansar um pouco e deixar mais. Então é isso, pessoal. Artigo de 93, artigo de número 93, né? Melhor falando. Falar o português correto. O artigo de número 93 foi publicado lá no Medium. O link eu vou deixar aqui para vocês na descrição. E ao completar 100 artigos eu vou parar de fazer essas publicações, enfim. E por enquanto, né, estou demonstrando esse modelo Quant e escrevendo artigos através do Medium, né, para mostrar um pouco desse modelo quantitativo e desse estudo científico baseado em dados, né. Então estou documentando, o Medium é uma maneira de eu documentar todo esse modelo, né? E validar ele, já que eu tenho publicado ele antes de acontecer, porque é um modelo preditivo, né? Baseado em dados, e nós temos uma taxa de acerto muito alta nas nossas operações, né? Então eu publiquei o artigo de número 93, ao completar 100 artigos eu vou parar essas publicações. Boa noite e um abraço a todos.